Então, boa noite, né? A gente agora a gente vai começar uma live a respeito de um assunto bem importante que a gente fala na realidade. Deixa eu só abrir para o Dr. Ricardo. Que na realidade a gente a trombofilia, né, como um diagnóstico diferencial de AVC isquêmico em jovem. Só convidar aqui o Dr. Ricardo para ele entrar conosco. Então, eu sou a Moema Nenê Santos, sou médica hematologista, sou casada com o Dr. José Ricardo Vanzin, que é neurocirurgião, e a gente vai falar uma coisa bem importante, assim, que é uma dúvida bastante grande no consultório, né? O Dr. Ricardo vai falar um pouquinho do AVC isquêmico em jovem e a gente vai entrar depois um pouquinho sobre trombofilias como diagnóstico diferencial. Agora, Dr. José Ricardo. Bom, boa noite, pessoal. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, especialmente com a doutora Moema, minha companheira aí de quase 30 anos, nossa formação praticamente juntos, nos conhecemos aqui no UPF. Eu sou, então, aluno aqui da UPF, eu me formei em 1995. Depois disso, em 96, eu fui para a Beneficência Portuguesa em Porto Alegre fazer a minha especialização em neurocirurgia. Ao final do ano 2000, eu retornei a Passo Fundo como neurocirurgião. Ficamos aqui por 2 anos e depois, em 2003, nós fomos para a França para uma especialização complementar na área de neuroradiologia intervencionista. Esse período todo, a doutora Moema me acompanhou, nós fomos juntos, ela também teve os 3 anos de formação e especialização na França, na área da hematologia, transplante de medula, a parte de terapia celular. E retornamos em 2006 e estamos desde então aqui em Passo Fundo, desenvolvendo a atividade da neurocirurgia, neuroradiologia intervencionista, e dentro desse campo, o AVC talvez seja a doença mais frequente que a gente encontra no dia a dia. Ela é uma doença que vem crescendo em quantidade de forma progressiva, de forma geométrica, nas últimas décadas. É uma doença que especialmente acomete pessoas de meia idade e idosos, mas ela também, infelizmente, acomete jovens que são classificados ou uma categoria abaixo de 50 anos de idade. Nessa população, a incidência de AVC também aumentou muito nessas últimas décadas. Existem vários fatores envolvidos no aumento dessa incidência do AVC, nós vamos comentar aí mais para frente. E é muito importante hoje a gente falar sobre o AVC, porque ela é uma doença extremamente grave, ela é uma emergência médica, precisa ser prontamente diagnosticada. A gente diz que tempo é cérebro. Quanto mais tempo a gente perde, mais cérebro a gente compromete. Hoje os estudos mostram que a cada minuto um cérebro sem oxigenação, nós perdemos em torno de 1 milhão de neurônios. Então, imaginem o desastre que é um cérebro sem oxigênio, sem circulação. Hoje é a doença que mais incapacita as pessoas, ou seja, a doença que mais deixa sequelas
na população, e isso vale para o Brasil, e isso vale em todo o mundo. Então, é a doença que mais deixa gente com sequelas. Por isso que é muito importante a gente entender os sinais e sintomas para procurar o hospital o mais rápido possível. Hoje se sabe que a cada segundo morre uma pessoa no mundo e a cada 5 minutos morre uma pessoa no Brasil com AVC. Então, isso é muito grave. Ela é hoje a segunda doença que mais mata em todo o mundo e inclusive no Brasil. O AVC só perde para o infarto agudo do miocárdio e, em terceiro lugar, nós temos as doenças oncológicas como a terceira maior causa de morte no nosso Brasil. Podemos também, assim, nós temos tempo, né? Podemos dividir o AVC basicamente em 3 categorias, tá? O AVC hemorrágico, o AVC isquêmico e o AVC pela ruptura de aneurisma. 85% dos AVCs são isquêmicos. O que é isquêmico? É quando há uma oclusão de uma artéria do cérebro, onde uma parte do cérebro fica sem irrigação e, consequentemente, ele fica sem função. 25% são hemorrágicos e em torno de 5 a 10% são causados pela ruptura de um aneurisma cerebral. No AVC isquêmico, em jovens, a gente tem algumas causas diferentes dos idosos. Nos idosos, na população acima dos 60, 70, 80 anos de idade, a causa mais comum são a doença ateromatosa, que são as doenças causadas pelas placas de gordura, especialmente nas artérias, e a maioria nas artérias carótidas ao nível do pescoço, ao nível cervical. Então, em torno de 30% dos AVCs em idosos estão relacionados à presença de uma placa de gordura nas artérias carótidas. A segunda maior causa são de origens cardíacas, presença de trombos dentro das cavidades do coração, presenças de placa na aorta e doenças intracranianas, que seriam também placas ateromatosas nas artérias do crânio. Então, essas são as 3 principais causas do AVC nos idosos. Já nos pacientes mais jovens, nós temos várias outras causas envolvidas, especialmente as doenças inflamatórias do cérebro, das artérias, né, que são as chamadas vasculites. Essas doenças são relacionadas a um processo inflamatório destas artérias. Existem várias causas para as vasculites, desde doenças reumatológicas como lúpus, como doenças causadas por vírus, como o vírus HIV, o abuso de álcool e de drogas, como cocaína, por exemplo, doenças cardíacas, como malformações congênitas, como o forame oval patente, que é uma abertura na cavidade cardíaca que permite a passagem do sangue do lado direito do coração para o lado esquerdo, e do lado esquerdo ele sobe diretamente para o cérebro, pequenos coágulos, causando o AVC. Enfim, então nós temos aí um panorama das principais causas em jovens. Claro que a trombofilia é uma dessas causas, a Moema vai explicar isso para vocês mais para frente. Ela recebe muitos encaminhamentos da neurologia, da neurocirurgia. Eu, inclusive, encaminho muitos pacientes para investigação complementar. A gente fala para os pacientes que é muito importante fazer uma investigação exaustiva da causa do AVC, porque quem teve um AVC
pode ter outro. Então, tem que investigar para poder fazer a profilaxia, poder fazer a prevenção. Eu queria só falar uma coisa que é muito importante, que hoje me chamou a atenção, uma paciente no consultório, uma paciente que já era minha, que eu tinha tratado, colocado um stent na carótida em 2015. Hoje ela retornou, dizendo que no mês de janeiro ela estava no supermercado, perdeu a fala, não conseguia caminhar, estava acompanhada de um familiar, eram 2 horas da tarde, ela pediu para ir para casa, o familiar levou ela para casa, ela foi deitar, dormiu até às 6 da tarde e acordou completamente sem fala, completamente sem movimentos, e nesse momento ela decidiu ir para o hospital. Então, isso não pode acontecer. O AVC é uma urgência médica e a gente precisa mostrar para a população os sinais e sintomas do AVC. É muito simples. Se não precisa ter treinamento, não precisa fazer curso, a gente diz só o seguinte: pede para a pessoa sorrir. Se ela der um sorriso e não tiver um desvio da boca, provavelmente não é um AVC. Mas se ela puxar a boca e um dos lados ficar torto, isso é um sinal de que algo não está bem. Outra coisa é pedir para esticar os braços. Se um dos braços não consegue ser elevado ou sustentado, isso é um outro sinal. E pedir para a pessoa falar ou cantar. Então, são 3 coisas: pedir para sorrir, pedir para esticar os braços ou dar um abraço e pedir para falar ou para cantar. Se um desses sintomas ou sinais estiver presentes, isso é uma urgência. Tem que ir para o hospital, porque tempo é cérebro. Vou deixar a doutora Moema falar um pouquinho. Então, na realidade, assim, ó, quando que vem para o hematologista o AVC, né? Porque como o doutor Ricardo falou, é uma causa bem mais frequente em pessoas que têm outras comorbidades, né, gente? Porque, na realidade, a trombofilia é uma alteração da coagulação, né? Então, é quando esse sangue, na realidade, ele está alterado com aumento aumento de fatores de coagulação ou diminuição daqueles que protegem, né, da coagulação. Aí a gente acaba investigando. Mas o que realmente, assim, a gente tem que levar em conta, né? Existem outros fatores que podem levar ao AVC que não são trombofilias. Paciente obesa, né? Paciente obesidade, uso de tabaco, né? De uma forma importante, como o Dr. Vanzin falou, uso de droga, né? Anabolizantes, estrógenos, essas coisas que o pessoal usa também na academia, né? Isso a gente tem que ter bastante cuidado. Outra das situações que a gente tem, as mulheres que usam bastante hormônio, né? Importante, longo tempo acamado, alguns medicamentos, né? Que a gente acaba usando, e muito importante, como já foi falado, descartar doenças inflamatórias e autoimunes, que também levam a alterações a nível de musculatura, de vaso, daí não é também do sangue. Isso é importante a gente fazer esse diferencial. Quando o paciente chega na realidade, geralmente já várias dessas situações já foram excluídas e vem para ver as causas mais raras conosco. Então, existem alguns fatores adquiridos, as trombofilias adquiridas, que são associadas a fenômenos imunes, né, que a gente acaba investigando, e existem alguns fatores que são genéticos. Então, por isso que a gente sempre questiona a história do paciente, né? A família, sempre tem que levar em conta se teve alguma história na família em jovem, né? Se esse paciente, na realidade, teve alguns episódios anteriores, que a gente chama de causas, na realidade, transtornos transitórios. Sempre as mulheres que tiveram também algumas perdas gestacionais, né? A gente acaba indo investigar o que a gente chama de trombofilia. Mas a gente sabe que também é bastante importante lembrar que o paciente, às vezes, chega para nós em tratamento. Ele fez um episódio tromboembólico, esse paciente pode estar com antiagregante ou com anticoagulante. Isso vai alterar o resultado dos exames, né? Então,
ou o paciente fez, gastou, é caro, é um perfil caro, são exames onerosos, né? Os exames genéticos não alteram com medicamento, enfim, mas alguns adquiridos a gente acaba tendo essa alteração e um falso resultado. Então, a gente sabe que no quadro agudo tem que ser tratado o AVC, né? Tu não vai mudar, se tu tiver trombofilia, tu vai continuar tratando. Mas o que a gente quer saber é o seguinte, como o doutor Vanzin falou, se depois que eu parar o medicamento, eu tenho risco de fazer um novo episódio, né? Se a gente, na realidade, pode a mulher depois, né, vir a ter um filho ou fazer uma reposição hormonal mais adiante, né? Isso é importante eu saber, porque a gente vai... Se essa paciente pode ou não usar contracepção, né? Porque o estrógeno está extremamente implicado no aumento do risco, né, de trombos e coágulos. Isso são situações, assim, bastante importantes. Por quê? Porque, na realidade, e o doutor vai falar um pouquinho também disso, existe uma coisa que é do vaso, que é alteração de resistência, de espasmos vasculares, que a gente pode ter em algumas pacientes, como pacientes que têm fenômenos autoimunes, que são enxaquecosas com a aura e que a gente acaba associando o uso de estrógeno, e essas pacientes só por isso pode ter um fenômeno isquêmico. Sempre lembrar, gente, que existem os fenômenos isquêmicos vasculares. Eles podem ser tanto do vaso, da artéria, quanto pode ser venosa, da veia. Então, a gente faz todo esse diagnóstico diferencial. Por quê? Porque algumas trombofilias e alterações são mais comuns com fenômenos arteriais e outras são mais comuns com fenômenos venosos. Então, a gente sempre tem que levar em conta isso. E o jovem, na realidade, o que a gente fala, não é um diagnóstico, não é um tratamento. A AVC não é uma coisa, é um tratamento na hora, ok? Mas e o depois, né? O que eu vou poder fazer, o que eu não posso fazer, o que eu posso tomar, o que eu não posso tomar. E ter a franqueza de falar pra gente, assim, porque a gente às vezes fica sabendo a história por um familiar. Né? Ó, doutora, eu usava isso, usava aquilo, não quis falar, né? São situações mais importantes. Na família também é importante fazer esse histórico com a família. E, geralmente a gente pede para vir um familiar junto para a gente ter um pouquinho mais. E ter muito cuidado nisso, assim, porque o exame complementar faz parte de uma história. Entendeu? Faz parte. Tu não vai tratar só um exame, tu trata o paciente em si. Então, isso é bastante importante, senão o paciente começa a fazer, na idade, um monte de exame, a gente tem um custo muito alto, mas eu tenho que ter, na realidade, a partir desse exame, a partir dessa história, a gente saber fazer um diagnóstico correto, um tratamento correto, né? Porque, da dependência do tipo de alteração, esse paciente vai poder usar ou não alguns medicamentos, vai poder fazer, na realidade, algum tipo de atividade ou não, porque a gente tem que ter muito cuidado, porque alguns pacientes a gente usa antiagregante e outros pacientes têm a necessidade de usar anticoagulante. Então, o anticoagulante não é uma coisa simples, então tu sai do AVC isquêmico com a neuro e volta para AVC hemorrágico, com a neurocirurgia. Então, a gente tem que ter muito cuidado, assim, nessa situação, e mesmo de uso. Esse paciente vem lá há um ano usando, né? Medicamento, não voltou no neuro, né? O neuro não fez o exame de controle para ver se abriu esse vaso ou não, se eu posso suspender ou não para eu poder investigar corretamente. Então, essas coisas são alguns detalhes, assim, que são bastante importantes. Ou, ai, doutor, o médico me falou, faz 2 anos que eu tive, mas eu vim agora porque... Então são situações, assim, que a gente vê no nosso dia a dia. E, poxa, a gente é jovem, né? A gente tem família, tem amigos, né? Tu não quer ficar sequelado. Graças a Deus, né? Alguns pacientes que ficam só com uma alteração na realidade leve, que a gente chama. Mas aqueles que não tiveram essa mesma sorte, né? E a gente está tendo muito isso também, essa angústia aí atual, que é vacina, né? Pós-Covid, então são situações assim que acabam se misturando e geram uma angústia e alguns pacientes confundem, né, a causa disso tudo, né, doutor Ricardo? Exatamente, doutora Moema. Puxando o gancho do Covid, estudos recentes mostraram que a incidência de AVC em jovens durante a pandemia aumentou em 7 vezes, comparado a antes do período da pandemia. E isso se deve, é claro, a processos inflamatórios, processos da coagulação, que a Moema
compreende bem melhor do que eu, mas também quadros inflamatórios arteriais. A gente sabe que o COVID está mais associado a tromboses venosas, mas também ela pode promover uma trombose arterial. E isso leva não só a um infarto venoso cerebral quando nós temos uma trombose de um seio dural relacionado ao COVID, ou uma trombose arterial numa carótida ou numa cerebral média, né, causando um AVC arterial, né, e é uma doença extremamente grave. Imagina um pai de família de 40 anos com 2 ou 3 filhos, com uma mulher talvez dependente dele ou não, imagina o caos que isso promove para essa família. Enfim, então isso é um problema muito sério. Outra coisa que a doutora Moema falou, a questão da enxaqueca. Isso é uma coisa que já é bem reconhecida. Mulheres enxaquecosas com aura, existe um risco maior de um AVC, e por isso que se recomenda a suspensão do uso de anticoncepcional oral. Isso não é frequente, a gente sabe que a enxaqueca é bastante comum, mas numa crise com aura, vamos explicar um pouquinho o que é a aura para as pessoas entenderem. A enxaqueca ela tem 2 fases, ela é uma chamada cefaleia vascular, ou seja, envolve os vasos sanguíneos do cérebro. A primeira fase da enxaqueca é uma vasoconstrição, ou seja, as artérias diminuem de tamanho. Nessa fase é que ocorre a aura. Essa aura pode ser visual, a pessoa enxerga manchas na visão, ou luzes brilhantes ou coloridas, que são chamados os escotomas cintilantes. Esses são os sintomas mais comuns. Pode, é claro, ser apenas uma sensação de turvação visual ou uma sensação de flutuação. E, é claro, ela pode ser, às vezes, mais intensa, mais grave, até com perda de movimentos no braço, perda de sensibilidade do braço, seguido pela fase de vasodilatação. Aí há uma reversão desse sintoma, a aura desaparece, e quando vem a vasodilatação, a pessoa tem aquela cefaleia, né, a dor de cabeça que é normalmente de um lado só da cabeça, hemicraniana, do tipo latejante, associada a vômitos, náusea, mal-estar, intolerância à luz, ao barulho, enfim. Então, isso são fatos assim a ser considerados. Uma mulher com enxaqueca com aura deve ir no ginecologista, deve optar por um modo alternativo de anticoncepção. Outro fato é a questão do anticoncepcional oral, excluído de outras doenças, excluído de trombofilia, excluído de uma hipertensão, de diabetes, de tabagismo, de alcoolismo, enfim, como um fator único, isolado, como causa de AVC, ele é extremamente questionado como um único fator responsável pelo AVC. Normalmente ele é comum quando está associado a esses outros fatores de risco. A gravidez também, ela é um fator de risco por alterações da parte sanguínea, né? A Moema talvez, se quiser comentar mais para frente. Então, são fatores relacionados toda a parte hormonal durante o período gestacional. Deixa eu dizer assim também um pouquinho, a gente vai falar que é uma angústia assim grande, né? A gente não vai poder entrar em trombofilias todas, tá? Na gestação e tudo, a gente pode comentar isso num outro momento. Mas eu acho que as pessoas hoje a gente quer falar um pouquinho mais de causas em jovens mesmo, né? Então, quando o paciente vem para investigar, como o doutor Ricardo falou, já foram excluídos as outras causas, né? E uma das coisas assim bem importante, que é uma questão e que se levantou e que melhorou muito nos últimos anos, assim, tanto em termos de publicação, de debate,
foi a questão do forame oval patente, tá? Quando ele tem, que é essa comunicação que a gente tem, 30% da população tem, mas acaba fechando no primeiro ano de vida, tá? Mas alguns pacientes não fecham essa comunicação, que é uma alteraçãozinha a nível do coração ali, e que na realidade pode ou não ser trombogênico, dependendo da idade do fluxo e da resistência dessa comunicação. Não quer dizer que todos têm, né? Todos os pacientes com forame oval patente têm risco de tromboembolismo. Não, existem critérios de gravidade. Mas hoje se viu que, hoje se investiga quando o paciente tem essa alteração que tenha sido ela a causa de um fenômeno isquêmico, né? Hoje se é obrigatório investigar a trombofilia, tá? Não éramos, até um tempo atrás, nós tínhamos uma causa. Por quê? Porque se esse paciente tem a trombofilia, não adianta eu fazer a correção dessa alteração. Porque a correção, ela é feita, na realidade, a nível que a gente chama hemodinâmico, né? Eles colocam, tipo, uma capazinha, uma porta para fechar, uma membrana que fecha. E é um procedimento invasivo, né? Menos hoje, porque se tem técnicas muito melhores. Mas hoje se vê se o paciente tem associação jovem com trombofilia, não se fecha, no sentido de que esse paciente vai ter que ficar tratando, vai ter que ficar com prevenção sempre. E a ideia do fechamento é não precisar usar mais medicamento. Então, se esse paciente tem essa causa única e que tu excluiu outras causas mesmo, aí sim, o tratamento é fechamento e acabou, né? Isso. Então, tu vê como a medicina ela melhorou, né? Ela evoluiu. Há um tempo atrás, não, se dizia não foi a causa, realmente é trombogênico, vamos fechar, acabou. Daqueles pacientes que tinham um segundo episódio, opa, peraí, mas não foi só essa causa, tinha outro fator e não foi visto. Então, são algumas coisas que avançaram em termos de avaliação. Outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado, quando a gente investiga exames de trombofilia, alguns exames que são os anticorpos, eles são feitos, a nossa célula tem uma camada dupla de gordura, que a gente chama bifosfolípida. Então, quando a gente tem que ter muito cuidado no laboratório, que nós vamos fazer, a idoneidade, enfim, porque é um custo alto. E a gordura, ela é uma molécula que modifica na temperatura, né? A gente sabe que quando a gente, na realidade, tá frio, ela solidifica e tá quente, ela liquidifica. E muda o resultado desse exame. Então, a gente tem muito cuidado em qual laboratório coletar, de que forma coletar e quando coletar, para a gente não ter um custo muito alto, com resultado não tão adequado como nós gostaríamos. Os fatores genéticos, na realidade, a gente geralmente pode ter uma história familiar, abrir o olho, que tem vários fatores genéticos que a gente chama de polimorfismo, de alteração de heterozigose, que pode acontecer na população e que não são fatores, tá? Só sem associação ou são de muito baixo risco e que não justificaria. E daí tu trata o paciente fica tratando o resto da vida sem uma indicação. Então, a gente tem que ter muito cuidado na interpretação e na avaliação desses exames, tá? Porque senão todo mundo acaba tendo, né, trombofilia e vira uma doença. Assim como a gestação, que é uma coisa muito maravilhosa para quem tem, para quem conseguiu não ser uma doença para essa pessoa, né? Então, a gente tem que ter cuidado na interpretação e no tratamento desses pacientes. Então, mas o que é mais importante hoje é essa parte do jovem, né? E a gente lembrar, olha só, que infelizmente a idade traz coisas boas, mas traz coisas ruins. Já se mostrou que acima de 40, piora com 60 anos, a gente vai ter um maior risco de tromboembolismo por flacidez da musculatura do vaso. Eita, né? Pena que não tem um botox interno, assim, né? Que a gente pudesse ficar sem... Mas, infelizmente, né, quem conseguir ter uma vida saudável e passar, vai ter que ter esse cuidado. Então, gente, assim, ó, independente, assim, ó, atividade física tem que fazer. A gente tem que ter essa parte de atividade física, de hábitos saudáveis, né? Tem gente que adora academia, bom, legal, assim, admiro, mas a gente sabe que isso também faz parte do nosso tratamento, né? Algum tipo de atividade física, né? A gente tem que ter hábitos saudáveis, então
compensa, né, por uma coisa, enfim, nesse sentido, cuidar os medicamentos que a gente usa, né, cuidar esses hormônios de longa duração, as injeções, né, uma bomba hormonal aí que dura 3 meses para as mulheres, né, pode ser fácil, ok, é fácil, não precisa tomar o comprimido todo dia, mas a gente sabe que tem indicações e contraindicações, né, então a gente tem que ter cuidado. E, infelizmente, o nosso organismo envelhece, né? A gente tem um envelhecimento disso. Então, a gente sabe que algumas vezes a gente tem alteração própria do vaso. Então, esse vaso, na idade, tem uma flacidez, a célula do sangue, ela, na realidade, ela pode ter uma lentidão, enfim, em função disso, e a gente tem esses mecanismos tromboembólicos. Então, algumas coisas vão ser fisiológicas, né, e que vão acontecer, mas a gente pode evitar isso de uma outra maneira, né, mantendo essa parte de atividade física, tu mantém, na realidade, essa parte de retorno venoso, tu mantém essa parte vascular ativada e o teu metabolismo ativado. Com isso, tu previne essas alterações. Então, o que é importante, né? A gente abrir o olho, né? Os jovens hoje também, eles estão mais obesos, né? A gente teve com o Covid essa geração aí que ficou um pouco mais em casa, que a gente ficou um pouco mais restrito, né? Os nossos hábitos de vida hoje mudaram, modificaram, né, em várias situações. As pessoas, a gente que tem filho mais adolescente sabe que os pacientes ficam aí nesses PlayStation e acabam, a coisa virou muito na realidade virtual e celular, e enfim. Então, a gente tem que voltar um pouquinho a tentar melhorar essa qualidade de vida que a gente tem, né? Para a gente ter uma qualidade de vida melhor. Mas é claro que para ter um AVC num jovem, assim, a gente tem que realmente, assim, abrir o olho, né? Por quê? Porque, na realidade, esse paciente tem a vida ainda pela frente. Então, como o Dr. Vanzin falou, não dá para a gente ficar achando, né, que às vezes é uma bobagem ou que está se fazendo e tudo. Quanto às vacinas, na realidade, do Covid, é um questionamento importante. Eu acho que existem várias situações, vários pontos de interrogação em relação a isso, mas ter o Covid também é extremamente grave, porque a terceira fase do Covid é a fase tromboembólica, né? A gente altera muitos fatores de coagulação e esse paciente tem um risco, e às vezes a gente usa prevenção e profilaxia, né? E desses pacientes, mas a gente entra numa cascata de coagulação muito severa com a doença, e, infelizmente, não é só o problema da coagulação que vai acontecer, a gente acaba afetando outros órgãos, enfim, com tudo isso. Não sei, doutor Ricardo, você quer acrescentar mais alguma coisa? O que eu quero falar, que eu acho que é muito importante para o pessoal mais jovem, é que o nosso organismo está programado para poupar ou armazenar energia. Então, essa questão que a Moema comentou do sedentarismo é extremamente um ponto crucial. Foi em função disso que aumentou as taxas de AVC em jovens, por estar relacionado com obesidade, consequentemente hipertensão, também relacionado à diabetes. Então, sim, as mudanças do estilo de vida fizeram essa mudança, aumentaram o risco de AVC em jovens. Então, as pessoas têm que ficar atentas a isso, têm que ter atividade física, não pode cair no PlayStation, enfim, na frente da televisão. A atividade é extremamente importante. Hoje a gente sabe o quê? Que 90% das causas do AVC são preveníveis. Então, hipertensão, diabetes, tabagismo, alcoolismo, as dislipidemias, que é o aumento da taxa de colesterol, de triglicerídeos, tudo isso são chamados fatores de risco reversíveis. A gente pode controlar, a gente pode reverter e pode sair da faixa de risco de um AVC. E os outros 10% não tem como mudar, que é o sexo. Infelizmente, o AVC é muito mais frequente em homens, e a idade. Essas duas coisas não tem como mudar, mas 90% dá para mudar. Outra coisa que eu gostaria de falar é a questão do tratamento do AVC. Comentei no início aquela história da paciente que esteve hoje
O que nós temos de tratamento hoje do AVC agudo? Nós sabemos que até 4 horas e meia do início dos sintomas, nós podemos aplicar uma medicação a nível hospitalar para dissolver o coágulo. Nós temos a informação de que 30% dessas pessoas que chegam ao hospital dentro desse prazo de 4 horas e meia conseguem uma recuperação completa do seu AVC. E a outra técnica, que é da área da neuroradiologia intervencionista, da minha especialidade, é a chamada trombectomia arterial. O que é isso? Isso é a remoção do coágulo através de um cateterismo. A gente acessa a artéria do paciente, sobe um catéter até as artérias do cérebro e a gente suga o coágulo com um aspirador, literalmente, é um catéter conectado a uma bomba que vai sugar aquele coágulo e remover o coágulo. Outra técnica usada é o stent. A gente larga um stent em cima do coágulo e puxa esse coágulo, removendo ele. Então, hoje nós temos, além da medicação que pode ser usada até as 4 horas e meia, complementar a técnica com a remoção do trombo, seja aspirando ou puxando ele através do stent. E esse prazo do cateterismo ele é maior, nós conseguimos até 6 horas fazer a remoção do coágulo. Bom, pessoal, a gente quis falar um pouquinho, né, sobre esse assunto. A gente sabe que é um assunto extremamente amplo, né, que as pessoas, a gente tem bastante dúvida, assim, a gente espera que tenha conseguido conversar um pouquinho, né, com vocês, assim, e tudo. A gente pede, assim, né, sempre para ter cuidado. Então, o doutor Vanzin falou, assim, na realidade, os sinais de alerta, né, e os sintomas que são bastante importantes. A gente sabe que os jovens, na realidade, foi uma faixa etária que foi bastante afetada, né, nos últimos anos, não só pela pandemia, por esse sedentarismo, obesidade, os pacientes estão diabéticos, estão com alterações de dislipidemia e tudo, né, estão parados, estão também com alterações que a gente sabe bastante a parte cognitiva e até a parte na realidade sentimental, né, deles por estarem um pouquinho mais presos. A gente tem tido uma liberação mais importante de medicamentos, né? A gente sabe que alguns medicamentos lícitos na realidade, né, e outros a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de medicamento que algumas vezes se usa, né, em áreas assim, em estrógenos, andrógenos, né? Andrógenos são medicamentos que são tromboembólicos, né? E alguns têm comprometimento hepático também, né? Então, a gente sempre tem que saber esmiuçar bem, porque às vezes o paciente pode ter um custo enorme com o exame laboratorial, que são caros, tá? Exames de trombofilia, existem os adquiridos e os genéticos, que a gente vê mutações genéticas e são onerosas, né? Não são exames simples de laboratório, vão para laboratório de apoio, demoram para ficar pronto. Então, sempre é importante, assim, né? Vir um familiar, estar junto e saber, né, o que se fez, o que está usando, se teve contato, né, com alguma situação, que a gente para a gente também saber as causas, né? Ou não só isso, né? Não, ou talvez às vezes nem necessite uma investigação, porque às vezes a gente tem medo ou vergonha de falar a verdade, né? Isso a gente sabe que acontece muito de uma forma importante, às vezes por medo, mas sempre lembrar que existe a relação médico-paciente e que, na realidade, o mais importante é a gente saber, para a gente tentar resolver da melhor forma possível, assim como o neuro, né, precisa estar a par de tudo que está acontecendo. Então, a gente fica à disposição, né? Eu tenho alguns comentários aqui, desculpe, eu vi que teve um que descobriu que tinha trombofilia, obrigada, se tratou com a gente.
né? A gente tenta ajudar no máximo possível, né? E a gente sabe que é uma doença grave debilitante, né? Esse que é o problema quando o paciente fica com... E a gente vê isso, às vezes, como o doutor Ricardo falou, na família, às vezes é o gestor, né? Da família, ou tem filhos pequenos, e isso destrói a família, destrói o casamento. É bem difícil, gente, é bem pesado. Então era isso, a gente deseja para vocês aí tudo de bom, né? Que se a gente pode esclarecer alguma coisa. E bom fim da semana para todo mundo. Não sei se o doutor Vanzin quer. Eu só quero reforçar que a população, que as pessoas reconheçam os sinais do AVC, né? A boca desviada, um braço sem força, uma fala que não sai, uma visão que perdeu de forma súbita, que essa pessoa vá imediatamente para o hospital. Hoje existe tratamento para o AVC, ele é uma emergência médica, os hospitais estão preparados para isso, é só o pessoal reconhecer os sinais e sintomas e ir para o hospital. Tempo é cérebro, é isso que eu queria deixar aí para vocês. Então tá, pessoal, um abraço bem grande para todo mundo.